João, se a gente for lá rapidinho, o seu evangelho, na verdade, o evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no seu primeiro versículo, no capítulo 1, vai estar dizendo assim: no princípio era a palavra. Em algumas versões está escrito que no princípio era o verbo, e o verbo, a palavra, estava com Deus, e a palavra, o verbo, era Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João, um dos discípulos do Senhor Jesus, um dos seus apóstolos, conhecido também como aquele discípulo amado de Jesus, aquele mais próximo. Interessante que às vezes a gente pensa, né, que Jesus não tinha os seus mais chegados, mas tinha. Nesse caso aqui, o apóstolo João, o discípulo João, era conhecido, e a Bíblia cita que ele era um discípulo amado, chegado, aquele que encostava no peito de Jesus. João não está mais entre nós. Jesus continua entre nós. E você e eu podemos ser esse discípulo amado de Jesus. Aquele que está pertinho de Jesus, o mais achegado. Todo aquele que busca a presença do Senhor, todo aquele que procura ter intimidade com o Senhor, conhecer a pessoa de Jesus Cristo, o homem chamado Jesus, que também é o nosso Deus Jesus, esse pode dizer que eu sou um discípulo amado dele. E João, além de declarar no seu evangelho que Jesus é a palavra, é o verbo, que desde o começo, porque muitos entendem que Jesus não está no Velho Testamento, que ele só começa a aparecer no Novo Testamento, mas não é bem assim. O próprio João aqui no evangelho, ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus no princípio. A gente tem que entender aquilo que lemos e conhecer o Deus que nós servimos. Ele é Deus de geração em geração. Ele é Deus de eternidade e eternidade. Jesus, Deus, ele não é infinito. Deus é. Porque tudo aquilo que é infinito teve início. Certo? A gente começa a contar do zero até infinitamente. Não tem fim. Mas começou do zero. Deus não. Deus não tem início, não tem fim. Mas ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o começo e é o fim. Para que nós entendamos. Só que na matemática de Deus, ele é eterno. Não tem como dizer, ele começou no dia tal a existir. Ele é. E ele não existe. Ele é. Porque tudo que existe começou. Certo? Eu comecei a existir quando meu pai e minha mãe se casaram e, enfim, você também. Começamos a existir. Um embrião, um bebê, uma criança, um adolescente, um jovem. Deus é. Não tem começo e não tem fim. Amém? Então Jesus, ele é, simplesmente é. Eu sou, diz o Senhor. Eu sou o que sou. Ele é. Na epístola de João, João vai estar aqui dizendo a respeito, está falando para uma igreja naquela época. Ele continua falando para nós, para o nosso entendimento, para o nosso convívio, como nós
nós devemos ser no meio em que nós vivemos. Porque, irmãos, eu não sei se sou só eu, acredito que não, que está vendo esse mundo literalmente assim, ao contrário. Aquilo que nós entendemos ser certo para o mundo está errado. E João vem alertando aqui, lá nos primeiros séculos da igreja primitiva, como a igreja tem que se comportar, como a igreja tem que entender que ela é. Ele vem falando, a mensagem que dele ouvimos, dele quem? O Senhor, e vos pregamos é esta, que Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de trevas. O mundo aí fora está ensinando, está passando um evangelho bem light, está dizendo que, mais ou menos assim, o que basta entender é que Deus ama todo mundo e está tudo bem. Eu posso me relacionar com uma pessoa do mesmo sexo que eu, e o que importa é que eu amo essa pessoa e está tudo bem, porque Deus é amor. E não é bem assim. Porque lá no início o Senhor, nosso Deus, também vai dizer que Ele fez macho e fêmea, fêmea e macho, Ele os fez para um propósito específico. Então nós seguimos o que o Senhor nos ensina. E João vem dizendo, no reino do Senhor não pode existir trevas, não pode existir nenhuma rachadura, brecha para esse tipo de coisa. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Somos mentirosos e não praticamos a verdade. Eu não sei se alguém tem algum conhecido, às vezes na família mesmo nós temos pessoas que não professam a mesma fé e entendem que para servir ao Senhor Jesus basta realmente acreditar que Ele existe. Mas também não é assim. Porque quando nós somos convidados a entrar no reino do Senhor e a fazer parte do corpo de Cristo, Ele também nos convida a ter uma outra posição e um novo nascimento. Se eu não me engano, está em João 3. Fala de Nicodemos. É João 3. Tem um senhor e um dos chefes da sinagoga dos judeus, que ele era tipo um crente 007. Ele ouviu falar de Jesus e começou a acreditar nas suas palavras, mas como ele era judeu e não podia professar Jesus como seu Senhor, não ser um cristão, então eu digo que ele era um cristão 007, né? Ninguém via, mas ele estava ali. E uma certa vez ele foi visitar o Senhor à noite, escondido, e teve uma conversa com Jesus. E Jesus falou assim: olha, Nicodemos, sabe, para você entender isso nas minhas palavras, quem eu sou, como eu desejo que você viva, você tem que nascer de novo. E Nicodemos pergunta assim: mas Senhor, olha, um homem muito sábio, um dos chefes da sinagoga, com certeza os judeus eram muito inteligentes, eles aprendiam a Torá desde criancinha. Os meninos eram obrigados a aprender a Torá, o Pentateuco, o Velho Testamento. E ele pergunta: mas Senhor, como que eu vou nascer de novo sendo velho? Eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? E o Senhor: não é desse jeito, você tem que nascer da água do Espírito. Você tem que nascer de novo. Então, meus irmãos, quando João aqui
na sua epístola diz, olha, no reino do Senhor não pode ter trevas, porque no Senhor Jesus não existe nenhuma sombra de trevas. E o mundo vem nos ensinar que tem certas coisas que pode sim, tem certas coisas que eu posso aceitar sim, porque Ele é amor e isso basta. Isso não é Bíblia. Porque é o próprio Jesus que diz, olha, tem que nascer de novo. Aleluia. Ele não diz para mim, para você, e também não disse para o Nicodemos, que é uma coisa instantânea assim, ó. Você entra na igreja, você é exposto à palavra e você entende que existe um Deus que requer de você mudança e instantaneamente você, pum, muda. Pode acontecer, porque Ele é Deus e eu conheço alguém que foi assim. Virou uma labareda do dia para noite, na presença do Senhor. É queimado. E é aqui em Saquarema. E eu conheci lá na Suíça, de Mário Silva. Mas ele não diz que precisa ser assim. Mas existe o processo de regeneração. Amém? Amém. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Sabe? Tem pessoas, ou tem momentos na vida da gente que pessoas chegam perto que você deseja tanto que essa pessoa entenda o plano da salvação. Que existe um Deus que criou o homem e depois a mulher e tudo que existe nesse mundo, colocou-os em um lugar perfeito no jardim lá no Éden e deu uma opção, né? Não pecar, e o homem decidiu pecar. Mas apesar de ter pecado, o Senhor já tinha um plano de salvação. E aí sim o Senhor, nosso Deus, Ele apresenta Jesus como homem no Novo Testamento, mas lembrando que Ele já estava no Velho. Mas o plano de salvação é apresentado lá no comecinho, quando Jesus vem, nasceu de uma mulher, Deus, homem. E você deseja muito que isso eu estou falando de mim, tá? E talvez os irmãos tenham alguém que esteja na mesma situação. E você deseja muito que essa pessoa que está do seu lado, que faz parte do seu meio, entenda o plano de salvação. E como é difícil. Sabe, talvez você seja, dentro da sua casa, o único ou a única pessoa que entendeu esse plano de salvação. Entendeu que para ter uma vida com Cristo precisa nascer de novo. E você começa automaticamente, por causa do processo de regeneração, mudar. E a pessoa que vive com você ou vive no seu meio, pode ser o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua irmã, enfim, começa a perceber que em você alguma coisa está acontecendo. E automaticamente as trevas que um dia existiam começam a dissipar e vai nascendo a luz. Porque onde o Senhor está, existe luz. Há mudança. E a luz que está dentro de você começa a incomodar as trevas. E você quer muito que essa pessoa entenda que aquilo que você está vivendo e a pessoa que você está se transformando não é nem um bicho de 7 cabeças, mas é uma criatura, uma pessoa segundo o propósito de Deus. Você está deixando de ser trevas e começa a passar a ser luz. E essa pessoa não entende. E você deseja tanto que essa pessoa entenda. Na altura, o Senhor Jesus, Ele diz, olha, eu vim não para trazer paz, mas espada. Você sabe o que isso significa? Exatamente isso. Não é que Ele vem para matar todo mundo, guerrear, não.
Ele vem para trazer a espada. Ele alcança talvez você dentro da sua casa. E você é o único que ele alcançou. E automaticamente isso começa a fazer uma separação. Essa é a espada. Está entendendo? Vocês estão entendendo? E a nossa função, por mais que nós queiramos que a pessoa entenda, é continuar no propósito de orar e interceder por essa pessoa que ainda não entendeu. Por quê? Porque aonde o Senhor está, não há trevas. Onde o Senhor está, não há trevas. Não pode existir trevas. Mesmo que seja você o único, a única, você é a luz dentro da sua casa. Você é a espada do Senhor Jesus que maneja com firmeza dentro da sua casa. Mas não é brigando, não é forçando, é guerreando dentro do seu quarto de guerra. É no joelho, é na oração, é no jejum, é na persistência. Não desista, porque aonde o Senhor está, não pode existir trevas. Meus irmãos, não é muito fácil, porque eu vou falar de mim. Eu sou casada há 33 anos. Tenho 2 filhos maravilhosos, são gêmeos. Meu filho não veio dessa vez, mas os 2 são uma bênção para a glória de Deus. Na minha casa somos nós 3, glória a Deus. O meu esposo ainda não. E não é fácil. Eu louvo a Deus porque não tenho impedimento de ir, de vir, de trabalhar para o Senhor. Mas a espada também está na minha casa. E o sacerdote do meu lar, que deveria ser o meu esposo, sou eu. Mas não é uma função que eu quero. Eu quero passar para ele. Mas enquanto isso não acontece, a gente se posiciona. Aleluia. Você está entendendo? Glória a Deus. Porque aonde o Senhor está, não pode existir trevas. E a gente não pode ser influenciado por aquele que não está na luz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se porventura, mesmo assim sendo difícil, e às vezes a gente ser tendenciado a dar ali uma escorregadinha porque, dentro de casa está difícil, nós temos um advogado que é fiel e ele é poderoso para glória a Deus, aleluia. Ele é poderoso para oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus, Ele está olhando para você e não para aquilo que você faz. Aquilo que nós fazemos que não agrada ao Senhor, a abominação para o Senhor é horrível, é pecado, e todo pecado o Senhor abomina, mas Ele está olhando para você, está olhando para mim. Ele glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus. Louvo a Deus por isso. Amém? Eu vou parar por aqui, porque eu acho que já está bem avançado o horário. Mas eu